Convido os irmãos a abrirem então, desde já, as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com todos vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram a ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Eles são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Pode parecer estranho eu ter lido todo o capítulo, porque especialmente já é um momento de despedida, né? Mas eu fiz questão, vai ficar um pouco mais claro no final, fiz questão de ler algumas despedidas, os nomes e todo esse trecho final que o apóstolo Paulo falou para a gente. Eu fiz isso, a gente vai ficar, como falei, vai ficar um pouco mais claro no final. E o motivo principal é por conta daquilo que a Epístola de Filipenses está falando para a gente. Provavelmente alguns irmãos podem não conhecer a Epístola de Filipenses, mas ela é conhecida como a Epístola ou a Carta da Alegria. E é a Carta da Alegria porque é uma carta em que o apóstolo Paulo escreve dentro da prisão, já sofrendo alguns açoites e já esperando o julgamento para dizer se ele será liberado ou não. Nós não temos certeza como a gente nunca tem certeza exatamente no correr histórico, se essa foi a última carta que ele escreveu ou se foi uma carta que ele escreveu dentre as prisões, a gente não tem muita clareza disso, embora alguns outros lugares dêem indicações, mas
essa carta é uma carta que fala de alegria em meio à tristeza. Alegria em meio à adversidade, à dificuldade. E é por isso que a carta de Filipenses é a carta de alegria. É uma carta que mostra como nós podemos ter alegria no meio do sofrimento. E não só o apóstolo Paulo, mas também os irmãos de Filipenses também estavam passando por perseguição. E o motivo que eu trouxe, assim, um dos motivos também, o adicional, é porque provavelmente os irmãos sempre vêm por aí, sempre pela internet, ou pelo próprio ambiente cultural que a gente vive, que nós estamos cada vez mais preocupados, se não nós, as pessoas lá fora, estão cada vez mais preocupadas em conseguir atingir alegria ou felicidade plena. É talvez a coisa que as pessoas mais busquem na vida delas, ou nas nossas próprias vidas, isso querendo ou não afeta a gente. Nós estamos constantemente querendo buscar alegria, satisfação, prazer, qualquer tipo de coisa que, pelo menos para nós, nos dê algum sentido para a nossa vida, dê algum sentido para a nossa vida, ou que nos dê simplesmente algum tipo de alívio em meio ao sofrimento. E esse é um ponto muito importante hoje, porque é talvez o motivo por que nós estamos vendo tantas crises na sociedade hoje. Nunca parece que está interligado, mas está sempre interligado. Tem um filósofo, provavelmente alguns irmãos já ouviram falar, que chama Zygmunt Bauman, que no século passado, ele sempre fala que as pessoas estão numa sociedade líquida porque tudo se torna descartável. Sejam as coisas, né? Então é justamente a ideia de copo plástico, né? A gente pega o copo, bebe e joga fora. Só que essa noção de produção ou de individualismo, de desejo de ser servido, foi aumentando tanto que não só as coisas passaram a ser descartáveis, como também as relações humanas passaram a ser descartáveis. Provavelmente os irmãos lembram de um tempo em que os carros eram resistentes, aguentavam vários e vários anos. Mesmo celulares, no início, eles eram feitos para durar muito tempo, mas hoje, eles em 2 ou 3 anos já são considerados lixo digital, lixo virtual, porque eles já são totalmente ultrapassados. E de maneira muito semelhante, nós acabamos aplicando esse mesmo tipo de lógica nos nossos relacionamentos. Seja no relacionamento com amigos, seja no nosso relacionamento com a família. Esse é o nome mais famoso que a gente tem, que sempre muita gente fala, muitos pastores pregam a respeito disso, falam a respeito disso, né? Mas tem um outro filósofo ainda, que ele talvez acerta na mosca a charada do porquê é que nós estamos vivendo uma crise tão grande na sociedade atual. Esse filósofo é sul-coreano e chama Byung-Chul Han. É um cara bem conhecido hoje em dia também, especialmente na internet. E o livro mais famoso dele chama-se Sociedade do Cansaço. Ele meio que continua desenvolvendo essa ideia do Zygmunt Bauman, né? E nesse livro Sociedade do Cansaço, o que ele comenta, que provavelmente é o problema da sociedade hoje, ou um dos principais problemas, é que nós estamos vivendo numa era de positividade tóxica. Pode parecer estranho. Positividade tóxica. É isso mesmo. E como é que isso se dá? Como eu falei, se a gente olhar sempre as nossas redes sociais, tem sempre pessoas tirando fotos, colocando lá. É sempre o melhor exemplo de redes sociais, eu sempre uso esse exemplo. O pessoal sempre está tirando foto que está num lugar super bacana. Está numa praia, está numa piscina, está vivendo no bem bom. O problema é que nessas fotos, quando as pessoas postam essas fotos, ou mais especificamente, quando nós olhamos essa foto, nós meio que sentimos, não é necessariamente uma inveja, mas nós começamos a cobrar de nós mesmos que nós também precisamos ter esse tipo de vida. E de alguma forma, até a pessoa que está postando aquela foto, ela está querendo ostentar ou mostrar que está vivendo uma vida
que talvez não esteja sendo aquilo realmente que ela está vivendo. Talvez seja uma fachada, uma mentira, só para demonstrar que está bem. Mas, na verdade, ela está vivendo um vazio existencial profundo. Ela está se sentindo extremamente solitária. Ela está se sentindo até mesmo abandonada, provavelmente. Ela não consegue enxergar o motivo pelo qual vale a pena viver em alguns casos. Veja, esse mundo de positividade tóxica, ou a positividade é tóxica, porque nós cobramos de nós mesmos e nós desejamos viver de maneira tão feliz, buscando a felicidade sempre no máximo e de maneira intensa, constantemente, e nós ficamos tanto nesse estado que a gente começa a cansar. A gente começa a cansar e começamos a meio que perder o valor das coisas, perder a noção das coisas. Provavelmente alguns irmãos, um caso prático, provavelmente alguns irmãos, se não estão passando por essa situação, ou conhecem alguém que toma tanto refrigerante que não consegue nem mesmo beber água. Por que isso? Porque o organismo acostumou tanto com açúcar, que quando a pessoa bebe água, que seria a coisa mais saudável a se fazer, por exemplo, ela não sente graça, não tem, assim, água não tem sabor, mas tem menos sabor ainda, não tem nenhum tipo de prazer, não tem nenhum tipo de alegria, vamos dizer assim, nenhum tipo de satisfação. Sempre que ela vai querer beber alguma coisa, sempre que ela tem sede, ela quer um copo de refrigerante, porque a quantidade de açúcar já tornou ela viciada, a tal ponto que não consegue nem mesmo descer um estágio do açúcar, porque ela começa a sentir falta daquilo. Nós vivemos, então, numa sociedade que cobra tanto de nós mesmos, que nós buscamos também automaticamente essa alegria constante, essa felicidade constante. A gente não consegue conviver, não consegue admitir nada menos que isso. E isso gera, obviamente, como eu falei, problemas maiores ainda. Se a pessoa que está bebendo Coca-Cola está com problema com açúcar, nós, inclusive dentro da igreja, teremos um outro tipo de problema. Nós vamos ter um problema de, como eu posso dizer, um problema, pelo menos dentro da igreja, uma coisa mais simples. Nós não conseguimos viver uma vida de serviço ao próximo. Nós começamos a viver uma vida que só deseja ser servido. Nós só desejamos ser servido. Ou por outra, quando a gente olha lá de fora da sociedade. A sociedade está tão hiperindividualista que a sociedade à volta das pessoas, a própria realidade à volta das pessoas, tem que se moldar àquilo que eu me entendo ser por dentro. Veja, é uma coisa, parece estranho, mas se antes a gente vivia numa sociedade fast food de dá isso aqui que eu quero, isso aqui pra mim, isso aqui tá uma porcaria, então joga fora, isso aqui não presta, que é a ideia de só ser servido. Hoje nós vivemos uma sociedade que entende que todos à nossa volta têm que fazer aquilo que eu quero, ou que tem que concordar com aquilo que eu sou ou que eu acho que é correto. A gente pode ver isso, obviamente, na política. Nós estamos vendo recentemente o caso de aborto, questão de tentativa de legalização, descriminalização é o termo mais correto, do aborto. E, embora não parece uma coisa meio dissociada, mas essa tentativa de descriminalizar o aborto nada mais é uma tentativa do homem moderno de viver a vida conforme ela entende que tem que ser vivida. Livre de preocupações, livres de qualquer tipo de responsabilidade e de sofrimento. É preferível que uma mulher aborte o seu filho, porque ela entende que a vida dela tem que ser vivida intensamente até onde ela puder viver. Isso afeta a igreja, obviamente, também. Em que sentido? Nós podemos ver a sociedade de maneira geral. Cada vez menos jovens se casando. Cada vez menos jovens tendo relacionamentos amorosos até. Por quê? Porque para mim, no caso, qualquer pessoa, todo mundo pensa, prefiro viver ou gastar o meu dinheiro viajando e curtir a vida do que eu estabelecer uma família.
Prefiro viver minha vida fazendo o que eu acho que tem que ser feito e não assumir nenhum tipo de responsabilidade. Não me importo com a sociedade. Tudo o que me importa é a minha própria vida, a minha própria satisfação. Nós vemos isso na questão da sexualidade, nós vemos isso em várias outras questões. As pessoas estão cada vez mais autocentradas e cada vez menos preocupadas com o grupo ao qual ela pode fazer parte. Como, por exemplo, até o caso do desafio que a gente teve hoje, missionário. Há muito tempo nós temos ouvido na igreja de pastores, de missionários, falando sobre a necessidade de missionários. E, aliás, não só de missionários, mas pessoas que trabalhem na igreja, que colaborem com a igreja. Um dos motivos de que a gente não consegue ter gente trabalhando na igreja é porque as pessoas estão muito centradas em si mesmo. Pasmem, essa semana eu ouvi de grupos políticos, até gente de partido político está falando, eu ouvi gente de partido político falando, que hoje em dia eles estão tendo problemas com os jovens, porque os poucos jovens que entram nos partidos, mesmo os que entram, não estão muito preocupados em trabalhar, só estão ali. Ou seja, a gente acha que é uma preocupação só nossa da igreja, mas na verdade é geral. A geração mais nova, as gerações mais novas, elas estão cada vez mais autocentradas. Até um ponto que realmente eles estão, obviamente não são eles, mas outros grupos maiores, de pessoas da minha faixa de idade para cima, que estão justamente pregando esse tipo de coisa. Mas eles são os mais atingidos. Grupos que pretendem e querem mudar a sociedade, a realidade, para poder se encaixar naquilo que as pessoas são. Essa é a situação do mundo, essa situação da nossa sociedade, da nossa igreja hoje. Nós somos, já há um bom tempo, mas cada vez mais, muito mais centrados em nós do que no coletivo, no grupo que nós fazemos parte. Por isso que a gente não tem tanto mais, cada vez menos engajamento, cada vez menos ajuda, trabalho comunitário e tudo mais. Mas como é que isso se liga, como é que isso pode se ligar com o que eu li aqui agora há pouco com Filipenses? O contexto da comunidade, ou da colônia de Filipenses, de Filipos, é essa. Era uma sociedade, uma cidade, uma colônia de ex-soldados romanos que, após eles cumprirem os trabalhos deles, né, quando eles estão aposentando, eles iam e ficavam nessa colônia. E a colônia é basicamente formada por ex-soldados romanos. Então a maioria dali são de cidadãos romanos. E na sociedade da época, lá no ano zero, por volta do ano zero, século I, existiam basicamente duas classes sociais. Nesse contexto aqui. Cidadão romano e não cidadão romano. Só essas duas. O que acontecia então? As pessoas, obviamente, que não eram cidadãos romanos, elas conseguiam se tornar cidadãos romanos, mas tinham que desembolsar muito dinheiro, ou tinham que nascer como filhos de família de cidadãos romanos. Mas nessa condição de duas classes sociais, o que acontecia naquela época, bem parecido com o que acontece hoje? Quem está por cima se acha mais daquele que está por baixo. Quem tem a nacionalidade, a cidadania romana, se acha melhor do que aqueles que não são cidadãos romanos. Então, sempre que existe uma certa disposição de uma pessoa se orgulhar daquilo que ela é ou do que ela tem, nós começamos a ter alguns problemas de eu não faço isso, você faz porque você é alguém menor do que eu. Se você tem casos de pessoas se sobrepondo a outras simplesmente porque se sentem mais privilegiadas, e outras que realmente não são tão privilegiadas começam a ser destratadas por aquelas que têm alguma coisa. Aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta de Filipenses vai no sentido de quando ele está falando para o povo de Filipos, para a comunidade cristã de Filipos,
para eles resistirem à perseguição que eles estão tendo, é justamente uma perseguição que está havendo dos próprios romanos para com aquela comunidade cristã. E aqui nesse finalzinho da epístola, especialmente no capítulo 3, o apóstolo Paulo está dando um alerta para essa comunidade que pode muito bem, embora o apóstolo Paulo tenha muito afeto, muito carinho, e goste muito da comunidade de Filipos, da comunidade cristã de Filipos, ele está falando, ó, toma cuidado com uma coisinha que pode destruir tudo isso que vocês têm. Não se vangloriem, não se achem melhor do que os outros. Justamente ali no final do capítulo 3, se os irmãos quiserem dar uma olhadinha rápida, ali no versículo, a partir do versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. A preocupação desses é o próprio ventre. O que ele está querendo dizer? São pessoas extremamente egoístas, preocupadas somente com as próprias vontades ou preocupadas simplesmente em se sobressair sobre as outras. O que o apóstolo Paulo fala é que cada um dos irmãos dentro da comunidade de Filipos precisa tomar extremo cuidado quando se quiser se colocar superior ao outro dentro da comunidade de Cristo. Isso é realidade do povo que é romano. Aqui dentro, mesmo que você seja romano, a lógica que impera não é do Império Romano, a lógica é do reino de Deus. Ou seja, os irmãos precisam se tratar como irmãos, no sentido de família, comunidade, unidade. Então, quando a gente tem aqui justamente essa questão da Evódia e Síntique, que estão brigadas, embora não entre, o apóstolo Paulo obviamente não entre em detalhes, o que provavelmente pode estar acontecendo aqui? São problemas causados por uma necessidade das pessoas, ou pela cultura que elas nasceram de querer se sobrepor às outras, se achar melhor do que as outras. Por conta disso, houve algum problema. E veja que o apóstolo Paulo não está tomando nenhum lado aqui. Ele está falando, gente, ajude a elas a se reconciliarem. Porque elas são minhas colaboradoras e eu as amo a ambas. Eu as amo a ambas. A lógica que tem que estar no coração delas é a lógica do reino, de amor e de cooperação. A de comunidade. A de estarmos profundamente ligados, unidos e juntos. Tendo um norte, tendo um objetivo em comum, que é levar a palavra de Deus. Vivermos o reino de Deus e aquilo que Jesus nos ensinou dentro da comunidade. Então o apóstolo Paulo ele começa essa última carta, esse último capítulo de Filipenses, está nos tratando, está nos mostrando justamente isso. Como nós, a partir dos exemplos do próprio pessoal de Filipe, devemos viver em unidade, em união, e em constante desejo de nos ajudarmos mutuamente. Ele agradece, por exemplo, as contribuições que ele teve da comunidade de Filipos, quando nenhuma outra igreja conseguiu ou pôde ajudar ele. Ele fala o quanto o próprio pessoal, a própria comunidade cristã do Filipos estava constantemente preocupada com ele, a ponto de enviar alguém para ver a situação e as necessidades dele. Isso está no primeiro capítulo de Filipenses. São pessoas que vivem, de fato, essa comunidade, essa união, e isso alegra muito o apóstolo Paulo. Só que ainda assim havia o perigo de elas, cedendo aos impulsos da cultura romana, quererem se achar superiores às outras. Do mesmo modo que nós, dentro da igreja, também corremos esse risco ainda hoje,
e talvez de uma maneira mais intensa, mais aguda do que antigamente. Nós sempre corremos o risco de querer impor as nossas vontades à igreja, às pessoas em nossa volta dentro da igreja, ou queremos impor quem nós somos ou as nossas opiniões às pessoas que estão ao nosso lado dentro da igreja. Ou querendo nos sobressair sobre elas, quando na verdade essa lógica está muito longe daquilo que Jesus nos ensinou. E o que o apóstolo Paulo até nos fala é que, nos dá a entender aqui nesse texto do capítulo 4, é que nós só conseguimos ter relacionamentos saudáveis, quando o nosso interior está bem tratado. Quando o nosso interior está realmente, por assim dizer, andando em Cristo, satisfeito em Cristo, contente em Cristo. Veja, uma pessoa que normalmente tem essa questão individual de serviço próprio muito intensa, muito guardada com ela, normalmente ela vai ter problemas de relacionamento com as outras pessoas. O apóstolo Paulo nos indica aqui que se nós estamos tendo problema de relacionamento com outras pessoas, provavelmente alguma coisa dentro do nosso coração precisa ser tratada. Provavelmente nós estamos mais preocupados com alguma coisa da nossa vida, do que realmente com as pessoas à nossa volta. Muitas vezes a gente só precisa aprender a parar de olhar para o umbigo e levantar a cabeça. E até o que ele comenta aqui, ele coloca, se a gente puder colocar, eu achei bem interessante. Tem 4 coisas que a gente precisaria sempre ficar atento para poder justamente trabalhar essa questão em nossos corações. A primeira coisa é se alegrar. Está lá no verso 8. Está lá no verso 8 do capítulo 4. Primeira recomendação que o apóstolo Paulo dá para a gente, se a gente quiser viver em unidade, ao invés de viver somente para nós. A gente precisa aprender a se alegrar. Nós precisamos aprender a se alegrar. Eu falei no começo que nós vivemos uma vida, nossa sociedade vive uma vida muito interessada em atingir a felicidade constante. A questão é que as pessoas confundem alegria com felicidade. Ninguém vive feliz. Ninguém é plenamente feliz. A realidade é que isso é impossível. Se você vê algum pastor ou guru de internet, coach de internet, falando que você tem que ser feliz e que você vai ter só a satisfação plena quando conseguir alguma coisa, o cara está te enganando. A vida não é bolinho. A vida é, em outras palavras, sofrimento. Ninguém consegue viver felicidade plena. Mas nós conseguimos ter alegria. São coisas diferentes. Ninguém consegue viver plenamente feliz como a gente vê na internet, no Instagram, nas redes sociais. Ninguém consegue viver assim. Se a pessoa está vivendo assim, ela conseguiu impor tanta vontade dela sobre as outras pessoas que as pessoas se afastaram dela e ela está sozinha. Quantas pessoas nós não vemos que são ricas, vivem uma vida assim mega desejável, mas no interior delas está totalmente escuro, vazio. São pessoas solitárias. Ela conseguiu impor tanta vontade dela sobre as outras, viver de uma maneira tão individual, que ela não percebeu que as pessoas à volta dela se afastaram. E ela perdeu aquilo que ela mais precisava, companhia. Então, fechando parênteses, alegria. A gente precisa aprender a se alegrar. Nós não precisamos estar preocupados em sermos felizes, nós precisamos nos alegrar. Aprendermos a nos alegrar. E isso vem muito para mim, junto com a questão de gratidão. A gente só é alegre, só é contente, satisfeito, quando nós somos gratos. Se nós não somos gratos, nada nesse mundo vai satisfazer o buraco que a gente tem no coração. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala para a gente fazer: sermos gentis.
Semos gentis. Dentro de uma comunidade, sempre haverá problemas, porque obviamente até o caso que o Daniel comentou com a gente. Tava lá, o índio está lá, a gente tá dentro da comunidade que eles estão lá, eles estão sendo atingidos pelo evangelho, aos poucos eles estão sendo mudados, mas volta e meia as pessoas de lá caem, assim como nós também caímos. Da mesma forma, mesmo que nós caímos e deixemos outras pessoas chateadas, acabemos ofendendo de alguma maneira as outras pessoas. Se nós entendermos que verdadeiramente, dentro dessa comunidade, as pessoas amam a Cristo e se entendem como realmente parte de um grupo que realmente louva a Cristo, a gente vai ser gentil até mesmo com as pessoas que de vez em quando pisam na bola com a gente. É quase que uma relação de família. Sempre tem umas faíscas aqui de vez em quando, aqui e acolá. O ponto é, se acontecer isso, seja gentil. As coisas de vez em quando acontecem, a gente ignora, deixa pra lá, vamos em frente. Porque mais forte é o que nos une do que aquilo que nos separa. Terceiro ponto. Ore com ações de graças. Ou seja, não ande ansioso por coisa alguma. Isso bate um pouco naquilo que eu falei de gratidão. Quando nós somos gratos, aprendemos a ser gratos, e a gente começa a ver a vida, eu acho que com outros olhos. A gente não está sempre querendo mais, a gente fica um pouco mais calmo. E a vida que a gente vê hoje na internet, ou na nossa própria cultura, não precisa da internet para isso. A vida que nós vivemos hoje é uma vida de pura ansiedade. Voltando ao Byung-Chul Han, ele comentando, como provavelmente essa ideia de sociedade do cansaço é verdadeira, basta nós olharmos quais são as doenças mais comuns da nossa era. Ansiedade, depressão, burnout. A gente cobra tanto da gente mesmo que em alguns casos gera até casos talvez leves de TDAH ou de burnout, que a gente fica esgotado. Ficamos esgotados de tanto nós cobrarmos a nós mesmos ou entendermos que a gente precisa sempre de alguma coisa. Nós ficamos estressados porque problemas se avolumam. Nós ficamos depressivos, que parece que nada nem ninguém está realmente se aproximando da gente, nos dando algum tipo de atenção. Ou seja, são problemas de uma época extremamente cansada porque está vivendo uma positividade excessiva. Vende-se felicidade em cada esquina que a gente olha por aí. Só que não é felicidade que vai nos trazer real alegria. Então, por isso, o apóstolo Paulo fala para nós orarmos com ações de graças. Menos é mais. Não fique tão preocupado com o mais que você precisa, o que você quer ganhar. Às vezes, o que a gente já tem, já basta. Menos, calma, tranquilidade. Confie em Deus que Deus vai resolver, vai ajudar você a resolver essas situações. Deus está cuidando de nós. Ore com ações de graças. Quarta parte que ele fala que é pensar e meditar. Meditar no caráter de Deus e na história que você tem com Ele. Se a gente não consegue desacelerar muito a nossa preocupação, talvez ajude a gente a pensar na história que a gente tem com Deus. Tem um pastor Arival Ramos, que eu de vez em quando eu assisto a pregações dele, acho legal. Eu não vou lembrar exatamente a pregação dele, mas ele... foi o Roberto Brasileiro, presidente da IPB. Que ele, em certa altura, comenta como algumas pessoas estão muito estressadas, deprimidas, ou estão tendo algum tipo de crise de fé. E ele fala, irmão, conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Em que sentido ele está falando? Lembra, medita naquilo, na história da sua vida, e tente perceber quantas vezes Deus esteve com você, quantas vezes Deus te ajudou no momento de perigo, de preocupação, de necessidade. Quantas vezes Deus supriu aquilo que você tinha mais necessidade.
Conte as bênçãos. Eu sempre lembro do Roberto Brasileiro. Conte as bênçãos. Pense na história que Deus já teve com você. Pense em quantas vezes Deus já tirou você de uma situação difícil. Olhe para trás. Pense, medite. E aos poucos a gente vai meio que se acalmando. É tudo interligado uma coisa com a outra. A gente vai se acalmando, a gente vai ver, não, realmente, se Deus já me cuidou de mim antes, Deus está cuidando de mim agora. E no fim de tudo, às vezes a gente tenta aplicar isso em nossa vida. Todos esses 4 pontos que eu falei. A gente tenta aplicar isso em nossa vida, pelo menos para a gente parar de se concentrar tanto na gente mesmo, né? Começar, pelo menos, a olhar a cabeça para os lados e perceber, não, eu não preciso me preocupar tanto comigo. Vou olhar para os lados. Se ainda assim, de vez em quando, a gente tiver problemas com as pessoas à nossa volta, as pessoas da nossa comunidade, pense ou lembre que os nossos nomes estão todos escritos no livro da vida, como o apóstolo Paulo fala. Todos nós somos uma família em Cristo. Somos uma unidade. O perdão é algo diário nas nossas vidas. A convivência, ou a nossa unidade, a nossa irmandade em Cristo, é algo que deve nortear todo o nosso relacionamento. Mesmo que tenhamos problemas, como eu falei antes, se nós lembrarmos que nós estamos juntos como uma família, temos uma missão, temos um alvo em mente, ou temos alguém que nos uniu a todos, provavelmente algumas diferenças vão ficar meio de lado. Não é para perder a individualidade, mas pelo menos a respeitar as diferenças que existem entre nós. Para conviver, para a gente aprender a conviver. E nos unirmos e vivermos como uma família. Essas são as recomendações do apóstolo Paulo. Que nós paremos de olhar muito para nós mesmos e aprendamos a viver com aquilo que nós já temos, com aquilo que Deus já nos deu, tudo com aquilo que Deus nos permite ter durante a vida. E deixar, como eu falei, deixar de viver para nós mesmos e começar a viver mais para os outros, servir os outros, porque Deus já está cuidando da gente. A comunidade, a união que nós temos é mais importante do que aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim. A gente vive uma vida, uma cultura, uma era de muito alta importância. A gente se acha demais. A gente se acha demais. Eu sempre tenho uma música do Resgate, da banda Resgate. Ele fala, o nosso nariz é o nosso latifúndio. Nosso nariz é o nosso latifúndio. A gente se acha muito porque... Não porque tem um nariz grande, né? Mas... a gente acha que o centro do mundo é o nosso umbigo, ou tudo tem que girar em torno da gente. Não tem que girar. Provavelmente você nem quer que o mundo gire em torno de você, porque provavelmente você não daria conta disso. Mas a gente vive como se o mundo girasse ao nosso redor. A gente tem que entender que Cristo morreu por nós. Cristo nos une, Cristo nos tira de nossa individualidade e Ele nos permite nos esquecermos de nós mesmos, para que nós possamos viver em unidade, em família, em uma comunidade, em plena alegria. Quando temos plena alegria em Cristo, podemos finalmente viver em comunidade. Amém? Amém. Então, vou fazer uma oração agora e já vamos preparar já também para esse momento de celebração da unidade, o momento da ceia de Cristo. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti porque nós somos uma família. Somos, Senhor, a família que o Senhor juntou para Ti, a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor permite que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ti. Pedimos, Senhor, que nos tire nos ajude a levantar a cabeça, Senhor, não ficar olhando apenas para nós mesmos, ó Deus. Se olharmos para nós mesmos, só nos perderemos, só criaremos problemas, só, no fim das contas, ficaremos mais e mais sozinhos, ó Deus. E no momento de mais dificuldade perceberemos que ninguém estará por nós, estará junto conosco. E sabemos que nós não estamos sozinhos porque o Senhor está conosco, e o Senhor trabalha em nossas vidas para que possamos viver cada vez mais em comunidade. Pedimos, Senhor, que
nos tire de nosso desejo constante de vivermos para nós mesmos, de que todos à nossa volta vivam para nós, ó Deus. Dá-nos, Senhor, humildade, dá-nos, Senhor, um coração pronto a servir, ó Deus. Dê-nos, Senhor, um coração que se preocupa em viver em comunidade, que se preocupa em trazer mais pessoas para essa família que o Senhor nos colocou. Pedimos que o Senhor esteja conosco e com cada um dos irmãos que não puderam vir aqui conosco também. Ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades, em nossos egoísmos, em nossas dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.